Maravilha! Voltamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos e nessa oportunidade eu quero apresentar para vocês um tema que a banca, que essa prova da SFSEX é apaixonada, certo? Que é justamente a hipótese documentária do James Wellhausen, tá? Embora a banca tenha mudado ano passado, agora é a VUNESP, antes era outra banca. No entanto, pessoal, conforme aquilo que nós temos conversado desde o início, o propósito do elaborador ao criar uma prova para pastor é justamente distinguir, primeiro, a teologia protestante da teologia católica, a teologia, o cânon protestante do cânon hebraico e as distinções, certo? E a questão da teologia ortodoxa da teologia liberal, tá? E a teologia liberal, aquele movimento surgido lá no século XVIII, século XIX, certo? É uma teologia que ataca alguns pontos cruciais que a teologia conservadora tem como verdadeira, tem como pilar. E uma das coisas é a autoria de determinados livros bíblicos. Como nós já conversamos em aulas anteriores, a Torá, dentro da Tanakh, a Torá é a mais importante. Para os hebreus, eles consideram a Torá a parte mais importante da Tanakh, da Bíblia, ok? Então, o James Wellhausen, que é adepto da teologia liberal e da crítica textual, ele então levantou a hipótese de que o Pentateuco não seria de autoria de Moisés. Então, dentro de um pensamento ortodoxo conservador, quem escreveu o Pentateuco? Pentateuco, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quem foi que escreveu? Certo? Pentateuco. Foi Moisés, certo? Moisés. Tá? Moisés. Quem escreveu o Pentateuco foi Moisés, tá bom? No entanto, o James Wellhausen, que é justamente o adepto da teoria da hipótese documentária, pessoal, ele vai atacar isso aí. Ele vai alegar que não. Ele vai alegar que não é Moisés. Então, essa hipótese documentária já caiu muito em provas anteriores, eu quero que vocês atentem muito, certo? Para esse assunto aí, ok? Vamos lá então. Primeira coisa, o que é a hipótese documentária? Essa hipótese documentária, ela também é chamada de hipótese documentária JEDP. Pessoal, dos últimos 15 anos eu poderia sem nenhum problema dizer para vocês o seguinte, que essa teoria aqui da JEDP é um assunto que de 15 anos em 7, 8, mais da metade das provas caiu essa teoria aqui. Então, embora tenha mudado a banca, ano passado, a banca que vai fazer a prova esse ano para nós, ela seguiu um padrão dos anos anteriores. Então, é por isso que eu estou apostando, certo, de que esse é um assunto com muita probabilidade de cair. Vamos lá, Pentateuco teria sido escrito por Moisés. No entanto, de acordo com o Wellhausen, o Pentateuco, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não teria apenas um autor. O Pentateuco teriam 4 fontes. Então, quais são essas fontes? É justamente aquela sigla, JEDP. E existem muitas maneiras, e você pode pesquisar sem nenhum tipo de problema toda a teoria do que é a fonte JEDP, a fonte documentária. Mas qual é o meu propósito aqui, pessoal? O meu propósito com vocês é simplificar a coisa. Embora o dia que vocês forem fazer uma tese, o dia que vocês forem fazer uma dissertação, o dia que vocês forem escrever um artigo, claro que a explicação terá que ser nos seus pormenores mais detalhados. Não é esse o meu propósito aqui. O meu propósito aqui não é dar aula para doutores, embora eu saiba que alguns dos senhores são doutores. Mas aqui não é uma aula de doutorado. Aqui é uma aula para concurso. E concurso é bizu, concurso é simplificar. Então vamos lá, falou em Wellhausen, você vai lembrar a hipótese documentária, você vai lembrar que, segundo Wellhausen, o Pentateuco é formado de 4 documentos. Nós temos 4 documentos. A fonte já vista, certo? Fonte já vista. E por que essa fonte é chamada de fonte já vista, pessoal? É porque, vou simplificar, tem outros motivos. É porque na fonte já vista, Deus é chamado de Javé. Deus é chamado de Javé. Tá? E por que Deus é chamado de Javé?
ele chamou de fonte já vista. Então, imagina, o Wellhausen foi ler no original o Pentateuco e ele percebeu que em alguns momentos do relato ali do Pentateuco, Deus é chamado de Javé, e em outros momentos, em outros textos, Deus é chamado de Elohim, certo? Então, Elohim. Então ele vai chamar de... Ele diz o seguinte, estou simplificando, tá? Você vai ler um texto, aí você diz, espera aí. Geralmente, quem chama Deus de Javé, chamaria Deus de Javé o tempo todo. Quem chama Deus de Elohim, chamaria Deus de Elohim o tempo todo. Então, quando eu tenho trechos que chama Deus Javé, 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 aí quando eu vou para outro capítulo, Elohim, 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 qual foi o raciocínio do Wellhausen? Por meio da crítica, certo? Ele vai dizer o seguinte, ele vai acreditar o seguinte, aquele trecho que chama Deus de Javé, na verdade é um documento. O trecho que chama Deus de Elohim é outro documento. E que alguém em algum momento da história pegou o documento chamado fonte já vista. E por que ele chama fonte já vista? Porque ele não sabe quem escreveu, então ele chama apenas de fonte, certo? Quando não se sabe a origem, chama-se de fonte, tá? Nós vamos ver quando chegarmos no Novo Testamento a fonte Keller lá que é o auxílio lá para Mateus e Lucas retirarem suas fontes, que a gente não sabe qual é a fonte, então chama só de fonte. Então, quem escreveu isso aqui eu não sei, mas é a fonte. E qual o nome dessa fonte? Como chama Deus de Javé, eu vou chamar de fonte já vista. Ah, tem outros trechos aqui que é Elohim, Elohim, Elohim. Então, peraí, se aqui chama Deus de Javé, aqui chama Deus de Elohim, provavelmente, no raciocínio do Wellhausen, isso aqui era um documento originalmente, isso aqui era outro documento. Alguém pegou e, para dar unidade para o povo de Israel, disse que era um documento só. Mas quando você vai no original, percebe-se que em trechos chama-se Deus de Javé, em outro trecho chama-se Deus de Elohim, tá? O que você precisa saber, pessoal? Informações que você precisa saber sobre a fonte já vista e sobre a fonte eloísta. Primeiro, a possível datação. A fonte já vista, de acordo com o Wellhausen, ela é de aproximadamente 950 antes de Cristo. E como que ele detecta essa informação aqui, pessoal? Pela crítica, certo? Na crítica você consegue ver citações de autoridades, de momentos, de eventos, e aí a crítica textual pesquisa e tenta trazer a datação. Então, nas pesquisas do Wellhausen, uma teoria que impactou o mundo exegético, hermenêutico, teológico, essa teoria do Wellhausen, ele diz que existe uma fonte chamada fonte já vista, que provavelmente foi escrita aproximadamente 950 anos antes de Cristo. Existe a fonte eloísta, que ela é de aproximadamente 850 antes de Cristo. Isso aqui, pessoal, já tira a autoria de Moisés, porque nesse milênio aqui Moisés já morreu faz muito tempo. Então, na teoria de Wellhausen, não há possibilidade do autor do Pentateuco ser Moisés, certo? Então, tem 4 autores diferentes, 4 fontes diferentes. E essas fontes, então, as mais antigas são a fonte javista e a fonte eloísta. Depois, ainda, uma terceira fonte. Essa terceira fonte aqui, ele chama de fonte, olha o D aqui, pessoal, para fazer você lembrar. Fonte deuteronomista. Fonte deuteronomista. Fonte deuteronomista. Essa fonte aqui, ela é uma fonte que, no pensamento do Wellhausen, na época dos grandes avivamentos lá do rei Josias, lembra do rei Josias que achou o livro da lei, mandou ler, e um grande avivamento que houve, a idolatria parou mais entre os judeus? Então, nesse período, ele acredita que algumas pessoas desejosas de fortalecer a fé do povo judeu para voltar a buscar somente ao Senhor, eles criaram esse documento, certo? Que é o documento chamado de fonte deuteronomista, e a datação dessa fonte deuteronomista é aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Pessoal, 600 anos antes de Cristo já é quase na época do cativeiro babilônico. Israel já tinha caído para a Síria, o povo já estava na Terra Prometida há muito tempo. E só agora que trechos do Pentateuco teriam sido escritos de acordo com a fonte deuteronomista, certo? E da onde eles tiram essa datação? Segundo eles, há informações lá no livro de Deuteronômio, por exemplo,
No livro de Deuteronômio há um relato bíblico lá falando sobre ordenança quanto aos reis. Então os críticos literários dizem o seguinte: espera aí, se em Deuteronômio o povo ainda estava lá no deserto para entrar na terra prometida, prestes a entrar, como que tem ordenanças para os reis lá, falando como deveria ser o rei de Israel, se ninguém nem falava em monarquia ainda? Então o que os críticos dizem provavelmente esse trecho foi escrito depois, e aí colocou regras lá que eles já conheciam, certo? E tentando forjar como se fosse daquela época. Então, a fonte deuteronomista são trechos do Pentateuco. Lembrando, pessoal, essa velhalce aqui, toda essa teoria aqui, está relacionada ao Pentateuco, tá? Está relacionada ao Pentateuco. Essa discussão toda aqui é dentro do Pentateuco, tá? Dos 5 primeiros livros da Bíblia, da Torá, da parte mais importante para os hebreus. Então, Isaac, mas você está simplificando muito. Eu li um texto, um artigo que não é assim. Pessoal, eu sei que é mais complexo do que isso, mas repito, para a prova é simplificar. O que é a fonte já vista? O que você precisa saber? Eram os textos do Pentateuco que chamava Deus de Javé, e guarda esse número aqui, 950 a.C. Pode ser que ele te cobre essa datação. Fonte eloísta, trechos do Pentateuco que chama Deus de Elohim, 850 a.C. aproximadamente, de acordo com a teoria do velhalce. Tá bom? Como é o nome da teoria do velhalce? Hipótese documentária. Tá? E haveria ainda uma quarta fonte, que é o P. Então, J de javista, E de eloísta, D de deuteronomista, P de sacerdotal. Então, esse P aqui é a palavra sacerdote em inglês. Então, para você lembrar, você não é pastor? Você não é pastora? Então, guarda esse P de pastor. Certo? O que seria o equivalente do sacerdote do Antigo Testamento no meio protestante? O pastor, o sacerdote. Então, JEDP, javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal, tá? Essa fonte aqui, chamada de fonte sacerdotal, seria a mais nova, tá? E por que o velhaço diz que existe essa fonte sacerdotal? Pois, segundo ele, há trechos do Pentateuco que foram escritos por pessoas que teriam que ter um conhecimento sacerdotal, do sacerdócio, tá? No entanto, o Pentateuco conclui-se com o livro de Deuteronômio antes da entrada na Terra Prometida, não é? E com informações que somente sacerdotes que pudessem ter vivido depois saberiam aquelas informações, coisas muito específicas. Então, baseado na crítica do Velhalsen, da teoria JEDP, também chamada de hipótese documentária, o Pentateuco não é a autoria de Moisés. O Pentateuco tem 4 autorias. Como ele não sabe o nome do autor ou dos autores, ele chama de fonte, tá? Quais são essas fontes? São a fonte javista, porque chama Deus de Javé e teria sido escrita aproximadamente 950 a.C. Seria a fonte eloísta, porque chama Deus de Elohim, teria sido escrito 850 a.C. aproximadamente. Seria a fonte deuteronomista, já que seria uma fonte que saberia de coisas da história de Israel que não seria possível conhecer naquela época. Por isso o Velhalsen diz que foi escrito aproximadamente no ano 600 a.C. E por fim, a fonte sacerdotal. Por que não é essa aqui? Porque essa fonte foi criada na língua inglesa, esse acróstico aqui, esse recurso mnemônico. Então o P em inglês é da palavra sacerdote em inglês, tá bom? Então você vai lembrar de pastor, sacerdotal, que teria sido escrito 500 anos antes de Cristo. O que já caiu na prova da SFSEX nos anos anteriores? Essa datação das fontes. O que já caiu na SFSEX nos anos anteriores? Para você saber a ordem, qual fonte veio antes, qual fonte teria sido escrito depois. Se cair uma questão relacionada a qual fonte teria sido escrito antes ou depois, de acordo com o Velhalsen, você não vai errar, porque é nessa sequência: JEDP, primeira javista, depois a eloísta, depois a deuteronomista, depois a sacerdotal. Primeira javista, depois a eloísta, depois a deuteronomista, depois a sacerdotal, tá? Lembrando que essa contagem é regressiva. Isso aqui aconteceu antes, isso aqui depois, isso aqui depois, isso aqui depois. Tá na sequência. Se ele cobrar na sequência, não tem erro, não tem segredo, você vai acertar essa questão. Então, para quem isso aqui é novidade, vê o vídeo de novo. Para quem isso aqui já está batido, só para relembrar, pega o bizu, decora, coloca na lista de vocabulários
e vamos revisar isso aí lá na reta final, tá bom? Vamos para os próximos assuntos, eu te espero nas próximas aulas, desejando que você compreenda isso aqui e isso avance depois de ter compreendido isso aqui detalhadamente. Grande abraço e até a próxima.